E vamos de novo de Corinthians e Santos que se enfrentam, só que dessa vez pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Corinthians que se enfrentaram na última quarta-feira e para nós santistas não foi nada legal. Santos acabou sendo derrotado por 4-0 pela Copa do Brasil, só que o Santos agora chega num cenário de muita pressão para esse jogo contra o Corinthians. Não sabemos se Fabian Bustos fica ou sai, dependendo do resultado deste sábado. A torcida do Santos encontrou os jogadores à chegada a São Paulo e fez cobranças duras à delegação santista. Então, o clima não é dos melhores, né? Os bastidores aí, a torcida chateada com o último resultado do Santos contra o Corinthians. Então, vamos ver qual será a postura da equipe santista nesse novo clássico contra o Corinthians. Antes da gente falar sobre as escalações, porque Santos e Corinthians devem ir com mudanças relevantes, né, bem diferentes aí do último encontro, vamos à tabela de classificação do Brasileiro para vocês entenderem também a importância de uma vitória ou até mesmo de um empate contra o Corinthians. Não é só a questão da moral, né, de levantar a moral da torcida santista com uma vitória no Clássico, mas o Campeonato Brasileiro, como a gente sempre vem comentando aqui, está bastante embolado. E como vocês podem perceber aí na imagem, né, a tabela de classificação, Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo e Bragantino com 18 pontos. Então é aquilo que a gente sempre comenta em vídeos de pré-jogo, né? Uma vitória te coloca lá em cima, uma derrota pode te colocar lá na parte de baixo da tabela. E o Corinthians também é um jogo importante para o Corinthians, porque está na vice-liderança, né? E o Palmeiras está na liderança com 28 pontos, Corinthians 25. Então eles não querem, obviamente, né, se distanciarem ainda mais do rival, do Palmeiras. Então vai ser um jogo onde todo mundo, obviamente, quer ganhar, o Corinthians jogando ao lado do seu torcedor. Bom, dito isso, vamos então para as prováveis escalações de Santos e Corinthians, começando pelo Santos, obviamente, e começar primeiro com os desfalques. Quem é certeza que está fora para esse confronto contra o Corinthians? Começando pelo técnico Fabian Bustos, que está bastante pressionado, né, para esse jogo. O seu auxiliar, o Lucas Oxendorena, que vai comandar o Santos ali no gramado. O Michael é uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa do Michael é que ele está curado da lesão que ele teve na coxa, né? A gente tinha comentado que era uma lesão mais leve, só que a comissão técnica do Santos decidiu preservar o Michael para a próxima partida do Santos, que é lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Então não teremos o Michael, que poderia, né, estar aí entre os relacionados, até mesmo ser opção entre os titulares. Não teremos o Madison, ele também com uma lesão na coxa, só que um pouco mais complicada aqui do Michael, deve voltar lá para julho, lá para agosto, então o Madison não enfrenta a equipe do Corinthians. E temos também, assim como o Fabian Bustos, Zanocelo e João Paulo suspensos para essa partida. Então, esses jogadores aí estão de fora. Dito isso, o Santos tem algumas mudanças em relação ao último jogo contra o Corinthians. Por exemplo, Kaique, Lucas Pires, Sandri e Johan Júlio podem ficar de fora desse confronto. Lucas Pires e Sandri não dá para a gente cravar com 100% de certeza, mas existe a possibilidade que eles fiquem de fora desse confronto contra o Corinthians. Dito isso, a provável escalação do Santos, ou pelo menos o Santos que treinou nessa sexta-feira, né, esse último treinamento no CT Pelé, foi o seguinte: o John, que vai substituir o João Paulo, Emiliano Velasquez, Eduardo Bauerman, Felipe Jonathan ou Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Camacho no lugar do Zanocelo ou Sandri, Léo Batistão, Lucas Braga voltando a ser ponta esquerda, Ângelo começando finalmente aí, né, uma partida como titular e Marcos Leonardo. Então esse deve ser o time do Santos com poucas mudanças, né, com algumas dúvidas aí, mas que vai enfrentar a equipe do Corinthians. E Johan Júlio, acredito que foi tirado desse time titular aí, mas por ser um jogador de confiança do Bustos, né, e que vem atuando há muitos jogos aí. Se a gente pegar os números, né, faz vários jogos aí que o Johan Júlio está atuando, até mesmo os 90 minutos. Então, né, esse cansaço, essa maratona de jogos, acredito que é mais por conta disso que o Johan Júlio acabou sendo sacado desse time do Santos. É um mistão,
né? É um mistão. Alguns jogadores considerados titulares, outros reservas. A questão do Santos também mudar as suas laterais. Eu não sei se é para preservar algum jogador pela parte física ou mudança de estratégia, porque o time do Corinthians deitou e rolou nas nossas laterais. Deitou e rolou. A verdade é essa. Meio-campo do Santos também o Santos não conseguiu se impor. Então vamos ver se essas mudanças e também com a entrada do Ângelo desde o começo, o Santos consegue, né, ter uma postura mais interessante, mais combativa diante da equipe do Corinthians. E o Corinthians também vai com algumas mudanças, tá? Temos a provável escalação do time do Corinthians com Cássio, Rafael Ramos ou Fagner, Bambu, Robert Renan ou Bruno Mendes que voltou aí recentemente, estava no Internacional, Fábio Santos, aí o meio-campo com Rony Cantígio e Juliano, ou Matheus Araújo, que é da base, o Adson ou o William, Mantuan ou Giovani, Júnior Moraes ou Wesley. Eu não acredito que o Corinthians vai com vários meninos, né? Com essas possibilidades aí que estão entre as dúvidas, entre outras opções. Acho que o Corinthians vai mesmo com uma equipe um pouco mais reforçada, um pouco mais experiente. Né? O Corinthians, como eu disse, precisa dessa vitória para não se distanciar tanto da equipe do Palmeiras. E o Corinthians também não pode ir com um time força máxima, porque também tem um jogo importante na próxima semana, assim como o Santos. Né? O Corinthians vai pegar a equipe do Boca, só que em Itaquera. Então vamos ver qual será essa postura da equipe do Corinthians. O Roger Guedes está suspenso, tá? Então, por isso que ele não aparece nem como opção, dúvida, enfim. O William, no último jogo, ele saiu, foi substituído, fez um bom jogo, o William, né? Inclusive fez o inferno ali na nossa lateral, mas o William saiu e fez um tratamento com gelo. Não sei se é mais por precaução, se ele sentiu alguma coisa e tal, mas vamos ver se o William começa entre os titulares ou no banco de reservas. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa escalação, se você gosta, se você não gosta, deixe o seu palpite aqui também para Santos e Corinthians, Corinthians e Santos que se enfrentam neste sábado às 19 horas na Neoquímica Arena. Tem que vencer para dar uma resposta positiva ao seu torcedor, para continuar pontuando na tabela. Faz tempo que o Santos, né, não consegue 3 pontos aí, venceu o Juventude, mas na maioria dos resultados no Brasileiro vem sendo empates, né? Então tá na hora da gente conseguir 3 pontos e quem sabe melhorar essa última impressão que o torcedor santista teve na última quarta-feira. É isso, deixa o seu comentário, não esquece de deixar o seu like, que é super importante. E confere aí se você está inscrito no canal, confere aqui embaixo, porque eu quero sempre ter a sua presença aqui. Para você estar sempre aqui, você precisa estar inscrito. Grande beijo para vocês, vai para cima deles, pelo amor de Pelé, e